Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda de volta ao Conexão OAB, parceria da TV Câmara Botucatu com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da nossa cidade. Neste primeiro programa de 2023, que chega inclusive com um formato um pouquinho diferente, um pouquinho mais dinâmico, a gente fala de uma nova legislação que tem tudo para mudar algumas rotinas por aí, tanto nos setores privados quanto públicos. É a nova lei de licitações. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu estou aqui com o advogado e professor Heber Gomes de Assis, que é especialista, tem um doutorado em Direito Econômico e Político. Heber, seja muito bem-vindo ao nosso programa, esse primeiro programa de 2023. Muito obrigado a vocês da OAB de Botucatu, da Câmara de Botucatu. É uma grande honra para nós do ISATA, a empresa que nós estamos fazendo o trabalho aí em Botucatu para a consultoria da nova lei de licitações com a Câmara, estar aqui com vocês e estar informando os advogados da cidade, da região aí, sobre esse novo desafio que é a lei de licitações e contratos administrativos. Exatamente, é um novo desafio, então é importante a gente ficar por dentro desse assunto. E nesse primeiro Conexão OAB, esse primeiro formato que a gente faz essa entrevista, a gente vai passar os pontos principais dessa mudança. Então, começando para entender, né? Tanto a lei anterior quanto a lei 14.133 de 2021, que é essa nova lei de licitações, do que elas tratam de maneira geral? Bom, a Lei 8666 de 93 e a Lei 14.133 de 2021, que é a lei nova, elas tratam de licitações e contratos. Como se compra objetos e como se contratam serviços no poder público não é igual no setor privado. Desde a Revolução Francesa, as pessoas se preocupam em contratar com dinheiro público o menor valor e a melhor técnica, ou seja, o melhor custo-benefício. Então, para isso se criou um processo de licitação. Nesse processo de licitação, não há como gestor indicar quem que ele vai contratar. Não há como gestor dar um jeitinho de contratar apenas parentes. A licitação tem por objetivo fazer o processo mais moral, mais ético, escolhendo a pessoa que tem a melhor condição de prestar o serviço. E essas legislações, elas também tratam de contratos, que são direitos e obrigações, assim como nós temos no setor privado. Mas é claro, dentro do poder público, esses contratos dão vantagem ao Estado perante o particular, que vai prestar serviços para o interesse público. E hoje a gente está falando dessa nova lei de licitações. Então, tinha a de 93, né, se eu não me engano, como você falou, e agora tem essa de 2021. Por que ocorreu essa atualização da lei? Qual é o objetivo dessa mudança? Bom, em primeiro lugar, como você mesmo falou, é pelo lapso temporal. Desde 93, algumas atualizações foram realizadas, mas pouquíssimo se mudou a respeito dessa legislação, a Lei 8666. Para você ter uma ideia, as compras por dispensa de licitação, que são aquelas compras de melhor valor, ficaram congeladas no valor de R$ 8.000 até 2016, desde 2013. Então, se precisava de uma nova legislação, se precisava de algo novo para nós estarmos trabalhando dentro do direito administrativo, né? Agora, a Lei 14.133, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. E no Brasil, vocês sabem, todos os colegas advogados, pessoal do poder público, sabem a dificuldade de se aprovar uma lei nova. Então, eles não mudaram tanto a estrutura da Lei 8666, mas eles aproveitaram a oportunidade para colocar novos instrumentos que vinham sendo consolidados pela jurisprudência, tanto dos tribunais superiores, como especialmente dos tribunais de contas, em relação até mesmo às decisões que o Tribunal de Contas da União toma a respeito de licitações e contratos. Então, eles incluíram isso tudo nessa lei, que aproveitou bastante da estrutura antiga, mas modernizou o processo para os dias atuais. E é só dar um exemplo, né, que em 93, por exemplo, a gente não tinha nem internet, né? Então, talvez realmente são mudanças que precisavam de um novo entendimento aí. Isso, exatamente. Hoje em dia, uma das principais mudanças dessa lei, dos principais focos dela, é a mudança da tecnologia da informação, onde a maioria dos procedimentos licitatórios vão ser realizados por via de internet.
Então, aquele procedimento antigo, com os envelopes, que todo mundo ficava dentro de uma sala, esperando, muitas vezes até brigando para começar uma licitação, agora vai se dar tudo por via de um ambiente online de forma preferencial. E eu digo preferencial porque se não der certo para realizar o procedimento pela internet, ele pode ser realizado também de forma presencial, desde que haja a devida justificativa. Ou seja, não deu certo de fazer no ambiente eletrônico, a gente está fazendo pelo presencial. A gente sabe que isso acontece bastante por falta de internet, a falta de conhecimento das pessoas do uso de pequenos comerciantes da internet, então isso pode ainda ser usado presencial, mas a preferência é sempre pelo eletrônico, como você mesmo disse. E que profissionais e setores são mais impactados por essas mudanças, essa nova lei? Em primeiro lugar, a gente tem que colocar a questão prática. A questão prática é o departamento de compras e contratações de câmaras municipais, prefeituras e outros órgãos públicos. Eles são os principais afetados de ordem prática diretamente nisso daí. Também nessa nova legislação são afetados os gestores de contratos, os fiscais de contratos, que são as pessoas que trabalham para que o contrato administrativo ele atinja seu objetivo e que o serviço seja prestado da forma regular. Agora, tem algumas novidades, como você acabou de dizer, que a Prefeitura e a Câmara vai ter que investir por ela ou terceirizar um setor de tecnologia da informação para isso tudo funcionar redondinho. A gente tem um portal nacional de contratações que o portal da transparência da Câmara, da Prefeitura, vai ter que estar vinculado àquele portal nacional de contratações. A gente vai ter que fazer a maioria das contratações de bens comuns por pregão eletrônico. Então, é um ambiente virtual, é um ambiente tecnológico que nós vamos precisar estar realizando. E, por fim, um destaque grande, que isso vai impactar bastante, é no setor de planejamento. Hoje a gente vê que o Brasil é afetado por uma falta de planejamento administrativo muito grande. Não se sabe quando que se vai comprar, não se sabe o que se vai comprar, é tudo feito às pressas. Essa nova lei, ela já traz um grande enfoque no planejamento. Então, ela diz o seguinte, no começo do ano, você já vai ter que ter um plano. E esse plano vai dizer, ao longo do ano, o que você vai comprar e quando você vai comprar, até mesmo detalhando quantidades. E, bom, essa lei foi aprovada, como a gente falou, em 2021. Agora a gente está em 2023, o pessoal está se preparando, né? Como você falou, até você estava aqui na Câmara de Botucatu, numa consultoria, num treinamento, e aí as pessoas querem saber quando essa lei realmente passa a valer. Na realidade, ela já está valendo, desde o dia 1º de abril de 2021. Só que nesse período de 2 anos, até 1º de abril de 2023, o legislador colocou na lei o seguinte, olha, nesse período de adaptação, vale tanto a lei antiga quanto a lei nova. Cabe ao gestor escolher, em cada um dos procedimentos administrativos, qual lei que ele quer adotar. Então, ficou uma forma de escolha e um período de adaptação de 2 anos. Entretanto, agora, quando a gente chegar em 1º de abril de 2023, a lei antiga, a lei 8666, a lei 10.520, que é a lei do pregão, essas leis vão ser revogadas. Então, só vai valer a lei 14.133. Só valendo ela, eu não posso mais usar a lei antiga. Então, todos os administradores de órgãos públicos, seja do poder executivo, do poder legislativo, do judiciário, vão ter que correr aí para adaptar as suas gestões e a sua legislação a essa nova lei. E você falou em correr, né? Porque foram 2 anos, basicamente, para se preparar, mas se alguém deixou aí para a última hora, para 1º de abril, que está chegando, tem alguma dica para as pessoas, para esses servidores, esses profissionais se prepararem para essa novidade, para essa nova lei de licitações, que logo mais já não vai ser nova, vai ser a lei que está em vigor somente. Exatamente, é isso mesmo. A dica que a gente dá para essas pessoas que ainda não se adaptaram é que elas iniciem o processo de regulamentação da lei, ou seja, através de decretos no Poder Executivo e através de atos da mesa no Poder Legislativo, especificar as minúcias do trabalho que vai acontecer a partir dessa nova lei.
Então, essa é a primeira dica que a gente dá, porque ela tem que ser regulamentada. O Brasil está passando por um processo em que as leis aprovadas pelo governo federal exigem cada vez mais que estados e municípios realizem o processo de regulamentação. Por quê? Para adaptar com as características regionais e locais do serviço. Então, a regulamentação é fundamental, senão as pessoas vão ficar perdidas. E a segunda dica é contratar, encontrar algum profissional que trabalhe na área de planejamento, para você entender como é que a máquina administrativa funciona e colocar no papel tudo aquilo que eu vou precisar comprar ao longo de um ano inteiro. Professor Heber, muito obrigada por esse raio-x sobre a nova lei de licitações, mas a gente ainda não se despede, porque, para você que está assistindo e se interessou pelo assunto e quer saber quais as mudanças principais que ocorreram na legislação, então realmente entrar a fundo nessa legislação, eu convido você a assistir também o Tira Dúvidas do Conexão OAB, que são vídeos mais curtinhos, com dúvidas pontuais sobre esse nosso tema do mês aqui na TV Câmara Botucatu. E eles ainda contam com o nosso convidado, o professor Heber, para tirar essas dúvidas, para falar sobre a nova lei de licitação mais um pouquinho com você. Esse programa vai ficando por aqui, mas lembrando que esse e as outras produções da TV Câmara e do Conexão OAB estão disponíveis no nosso canal no YouTube e seguem também sempre em reprise na TV Câmara Botucatu. Muito obrigada mais uma vez, professor Heber, e obrigada a você que está assistindo esse primeiro Conexão OAB de 2023.